Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez aqui quem vos fala é o pastor Rafael e vamos mais uma aula bíblica, né? Mais um estudo bíblico da série aí de 13 lições que estão baseadas na carta de Paulo aos Efésios. O tema central da lição é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos aí então nesse processo de estudo dessa lição, né, a lição que a CPAD fornece para nós, das Igrejas Assembleia de Deus. Essa é a lição, né, a igreja eleita, muito boa lição, maravilhosa. Estamos hoje na lição de número 6, né, videoaula referente à lição de número 6. Lembrando que nós estamos atrasados aí no cronograma que eles fazem aí anual, mas devido à pandemia, conforme eu vou conseguindo, eu vou fazendo aí a gravação. Lembrando também que a nossa gravação é de uma forma muito simples, muito sucinta, nós não temos um lugar apropriado, fazemos a gravação em casa, com uma câmera de celular mesmo. Então os irmãos aí desconsiderem aí essa questão e levem mais a sério a questão do ensinamento, né? E também eu faço aqui uma videoaula de 40 a 45 minutos, então nesse tempo não dá para a gente aprofundar muito, esmiuçar muito. A gente faz aquilo que a gente consegue dentro desse tempo e com o material que a gente também possui para fazer, né? Que é limitado. Nós não temos aí todo um computador, toda uma aparelhagem para poder estar lançando aqui para os irmãos os textos bíblicos, referências, mas a gente vai aqui tentar sempre, da melhor forma possível, explanar a lição. A lição de hoje, número 6, né, ela vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Você que tem a lição, eu espero que você pegue a sua lição, já deve estar com ela na mão para dar o play aí nesse vídeo, né? E acompanhando pela lição, você vai ver aí, né? Você que tem a lição, você que não tem, ouça aí a videoaula com a sua Bíblia, pegue as referências que for sendo falada, vá conferindo. Isso vai servir de um elevo espiritual e edificação para a sua alma. O texto áudio dessa lição está em Efésios 2, versículo 11. Lembrando que o título da lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus, né? Então o texto áudio está em Efésios 2 e 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, primeiramente, aí já a critério de informação, gentil, a palavra gentil, ela refere-se, né, o significado, a referência dessa palavra é dada a um povo que não é judeu, né? Aqueles que não são judeus, eles são chamados de gentil, são tratados de gentil. E logo os judeus são um povo que tem como um ritual a circuncisão, né? A criança ela é circuncidada ali a partir do 8º dia do seu nascimento, ou seja, o prepúcio, né, do órgão genital masculino é cortado ali, aquela pele que envolve ali o órgão genital, é feita uma circuncisão, no caso é uma circunferência, uma cirurgia em forma de circunferência, e eles fazem isso num ritual de submissão ao Senhor e glorificação ao Senhor, né? Então, aqui, o texto áudio aqui, ele refere-se que nós éramos gentios na carne, chamados de incircunciso, pelos que são circuncidados, os judeus, né? Então, havia essa barreira, essa diferença que nós vemos que ela foi quebrada em Cristo Jesus. Outrora, verdade prática diz que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, nós que somos gentios, né, éramos gentios na carne, né, já não somos mais porque estamos em Cristo Jesus e hoje nós somos eleitos, somos igreja, como nós já vimos nas lições passadas, igreja de Cristo. Então, em Cristo, nós fomos feitos aí agora descendência de Abraão, né?
temos aí como Abraão nossa referência como pai da fé, um homem que viveu debaixo de uma promessa, foi abençoado e Deus lhe honrou e através dele abençoou toda a sua descendência. Então louvamos a Deus por essa lição, por esse texto áudio, é verdade prática. Antes de nós continuarmos agora no texto bíblico e dando início à explanação da lição, eu quero fazer uma oração com você. Você que está comigo aí, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e te louvar por mais uma videoaula, eu quero te agradecer e te louvar por cada irmão, cada irmã que vai estar assistindo esse vídeo posteriormente ao ser publicado. E eu quero pedir que o Senhor, através dessa videoaula, possa enriquecer, possa trazer sabedoria, graça, entendimento, a revelação da Tua palavra, o discernimento e a sabedoria do alto. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Então, leitura bíblica em classe. A lição, ela nos dá como leitura bíblica em classe Efésios 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, versículo 12, 13 e 14. Eu vou fazer a leitura aqui, rapidamente, para nós entrarmos na lição. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12, 13 e 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Então nós vemos aí que na presente lição nós vamos falar aí sobre essa carta, esse texto de Efésios, né, onde o autor ele vem lembrar aí aos gentios de que antes da regeneração eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos então cada um desses aspectos. Essa é a introdução da lição. Nós vamos ao primeiro tópico da lição, que é chamados incircuncisão. O primeiro tópico da lição, ele vem falar sobre os chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisão. Capítulo 2 e 11 de Efésios. Nós estamos falando baseados no capítulo 2 da carta aos Efésios, onde Paulo vem tratando esse assunto. Na lição passada aí nós falamos aí da nossa vivificação, né? Em Cristo Jesus nós fomos vivificados, fomos libertos do pecado e restaurados para uma nova vida, né? Agora, na continuação aí, nessa mesma linha, nessa mesma pegada, nós vamos falar aí então sobre essa lição aí que vem falar sobre a nossa condição, a condição dos gentios. Ou melhor, a condição dos gentios sem Deus. Então vamos ver aí o que o Paulo vai falar. O conceito de circuncisão. Vamos entender o que significa essa palavra circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está lá em Gênesis 7, versículo 10 e 11. Então, Deus ele colocou prescrito na sua lei, né, quando ele deu a lei aos homens, quando ele organizou, né, ali através de Moisés, o Senhor ele colocou embutido na lei essa prescrição que iniciou lá em Gênesis 17, né, quando Deus deu a ordem então para haver a circuncisão entre o seu povo, né? Então, queridos, nós vamos entender que a circuncisão ela era uma cirurgia, né? Uma remoção cirúrgica da pele, né? Ali do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Uma pelezinha, o prepúcio é uma pelezinha ali que fica no órgão masculino, né? Então, era prescrito na lei como sinal externo de que o povo pertencia a Deus, era um sinal externo. Hoje nós já vemos que a Bíblia fala que a nossa circuncisão
ela não é feita na carne, ela é feita no coração. Ou seja, um coração voltado a Deus, um coração submisso a Deus, circuncidado, né? Ou seja, totalmente voltado para Cristo. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então era a partir do 8º dia, né? O 8º dia, a partir do nascimento, era onde era realizado esta cirurgia de remoção do prepúcio. Tanto judeu quanto estrangeiros que queriam viver entre os judeus precisavam se submeter à circuncisão, né? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, né, era algo que só os judeus faziam, né? Em suma, somente os judeus, né, faziam. Há quem diga que haviam outros povos que tinham esse costume, mas não era um costume voltado para Deus, né? Eram povos pagãos com suas idolatrias, mas isso não é um fato que a gente possa afirmar. Até onde se sabe, os judeus que eram os povos que primeiramente começaram com esse costume e faziam isso em reverência ao Senhor, demarcando assim o povo judeu como sendo um povo totalmente servo do Senhor Deus. Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto do tópico 1, o conceito de circuncisão, já entendemos aqui o que é. Agora vamos falar aqui sobre o significado religioso da circuncisão. O que significa na religião a circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, 5 e 6. Então, apontava para a santificação. Então, quando eles faziam essa circuncisão, isso remetia a uma vida de santificação, né? Santificação, a gente entende que é separação. Esse povo estava se separando para Deus, aceitando esse gesto de se circuncidar. Esse povo estava se separando para o Senhor, santificando. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Atos 11, aí é uma demonstração muito clara, né? Paulo, ele dá uma chacoalhada, né, podemos dizer assim, no apóstolo Pedro, porque por um certo momento o apóstolo Pedro esteve com Paulo, e Paulo, nós conhecemos que ele é um missionário dos gentios, foi um pregador que pregou aos gentios, né, as nações que não eram judias, levando o evangelho, mas Pedro já tinha primeiramente feito também uma pregação para um tal de Cornélio, né, que era um gentil, e abriu aí o caminho, mas Paulo foi aquele que assumiu realmente esse compromisso de levar o evangelho aos gentios, sendo ele mesmo judeu. E num certo momento, num lugar onde Paulo estava com alguns gentílicos, né, alguns povos gentílicos, Pedro sentava-se e comia com eles, mas quando receberam assim a visita dos demais apóstolos, Pedro se retirou do meio daqueles gentios, se isolando, né, tomando ali aquele comportamento de um judeu nato, que não se mistura com os circuncisos, e Paulo repreendeu ele por essa atitude. Isso está registrado lá em Atos 11. Então, os judeus eles levavam muito a sério essa questão da circuncisão e não aceitavam até mesmo se assentar ao lado de alguém que não era circuncidado, alguém que não tinha a sua vida aí voltada a Deus, era considerado como um incircunciso ou alguém imundo, né? Alguém impuro. Terceiro tópico, ou melhor, terceiro ponto do primeiro tópico, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão na carne, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico, carnal, e realizado por mãos humanas, né? Capítulo 2, versículo 11, parte B aí de Efésios. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Está lá em Romanos 2, 29. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim, Gálatas 6 e 15, o ser uma nova criatura. Então, aquele que está em Cristo
é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 também, sabendo-se que assim aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Eis que tudo se fez novo, vivendo novidade de vida. Então, queridos, nós temos que entender que a circuncisão hoje nossa não é mais o prepúcio, não é mais feita na carne, por mãos humanas. Não é um médico, um cirurgião que vai retirar ali, fazer a remoção do prepúcio, e isso vai significar que nós somos de Deus. Não, isso era os judeus quem faziam. Nós circuncidamos o nosso coração, ou seja, nós abrimos mão das velhas práticas, nós abrimos mão de uma vida depravada, de uma vida imoral, de uma vida ilícita, deturpada, para levar uma vida reta diante de Deus, uma vida simples, modesta e que glorifica a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ao quarto ponto do tópico 1, a circuncisão na nova aliança. Para nós agora, na nova aliança fala do Novo Testamento, né? Aquilo que o Senhor Jesus veio para trazer aos homens, anunciar aos homens, salvação pela graça. Não foi de graça, mas é pela graça, né? O favor imerecido, a misericórdia estendida ao homem, a benevolência de Deus, o amor inaudito de Deus demonstrado aos homens através do seu Filho unigênito, Jesus o Cristo, que viveu nessa terra como um homem, né? Deus encarnado, Deus que se fez homem e levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz foi posto sobre ele naquele madeiro. Então, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, versículo 2 e 3, Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Na cidade de Antioquia, né, onde tinha uma igreja, esse assunto foi motivo de debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, uma primeira reunião geral de obreiros. Né, aconteceu lá, está lá em Atos 15, versículo 1, 2, 5, 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, registrado em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não na carne, né? Não confiamos na carne. Então, nessa primeira reunião, nesse primeiro concílio, eles se reuniram aí num concílio, né, para poder chegar a um comum acordo acerca dessas ordenanças, desses princípios, e que os judeus queriam que os convertidos a Cristo agora se circuncidassem, mesmo sendo gentil, e os gentios não queriam se circuncidar, e houve então ali uma grande discussão acerca disso. Paulo, né, ele se levantou em defesa dos gentios, mesmo sendo um judeu, mas ele entendeu, ele soube interpretar ali a nova aliança. E então, nesse concílio, chegaram então ao entendimento, os apóstolos reunidos, Tiago, Pedro, João, Paulo, todos os demais apóstolos estavam reunidos e chegaram a um comum acordo que então agora a nova aliança era feita a circuncisão em nós. Um coração rendido a Cristo, uma vida transformada por Cristo, uma vida sujeita a Cristo, é isso que basta, é isso que importa. Alguém que arrependido das suas práticas mundanas, vem a Cristo, aceitando agora viver uma nova vida, uma nova criatura, esse então faz parte da circuncisão. Então a circuncisão na nova aliança é isso, né? É viver transformado. É viver agora em novidade de vida, vivendo uma nova vida com Cristo. Então, fazendo um resumo aí do tópico primeiro, nós falamos aí sobre 4 subtópicos. Nesses 4 subtópicos nós vamos ver então que os gentios eles não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Mas em Cristo Jesus, nós gentios fomos feitos igreja, salvos em Cristo, eleitos em Cristo pela sua presciência, chamados para viver aí as suas maravilhas, viver aí nos seus passos e aguardando a tão esperada esperança de vê-lo voltar para nos levar. Vamos ao segundo tópico da lição: estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo está falando aqui para nós, gentil, para mim e para você que não é um judeu.
que estávamos fora do plano da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, a nossa situação. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, ou seja, aquele tempo em que o que valia era a lei de Moisés. Aquele tempo em que o que valia era a circuncisão feita no prepúcio do homem, né? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Capítulo 2, versículo 12 de Efésios. Uma vida sem Cristo, né? O subtópico 1 já vem falando aí, na continuidade. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes da nossa conversão a Cristo, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso significa que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, João 4:22. Religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum, meu irmão. Né? Religiosidade para quem não sabe, para quem não entende, religiosidade é você ficar apenas seguindo rudimentos, dogmas, né? Que são algumas imposições do homem. Isso não te leva a nada. Você ficar seguindo algumas regras, somente ser um seguidor obediente, obcecado por regras, né? Por dogmas, por ordenanças, e não ter assim uma vida transformada. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que vivem assim. Infelizmente, muitas pessoas eles apenas seguem regras, eles apenas obedecem mandamentos, mas não têm o prazer de estar em Cristo. Não adianta de nada você obedecer mandamentos cegamente e não ter a alegria de Cristo, ter o prazer de ser um crente, de viver uma vida frustrada, apenas como alguém que está ali obedecendo regras porque precisa ser obedecido. Você não precisa obedecer se você assim não sentir prazer. Agora, se você tem um prazer, você obedece alegremente. Se você tem a satisfação de ser um cristão, você obedece com prazer, com alegria, com satisfação, voluntariamente. O evangelho não é uma imposição. O evangelho é uma oferta para o homem perdido. O evangelho é como uma boia enviada a um mar revolto para um náufrago, para alguém que está à deriva. Mas se esse alguém não quiser receber essa boia, não é obrigado. Porém, esse mar irá engoli-lo. E muitas das vezes nós estamos assim, como alguém jogado ao mar em meio a uma tempestade e alguém que está ali oferecendo uma boia que a gente ainda não conhece, oferecendo um socorro. E a gente, às vezes, por não conhecer, julga não dever aceitar essa oferta. E, às vezes, nós nos perdemos. Então, queridos, o Evangelho ele nos traz essa oportunidade de viver com Cristo e alegre, com prazer, com alegria. O Evangelho é alegria, o Evangelho é gozo, o Evangelho é prazer. E muitas pessoas apenas seguem regras e vivem frustrados. Pessoas que vivem infelizes. E o Evangelho não traz infelicidade. O Evangelho não é um jugo pesado de se carregar. O Evangelho não é algo que vem para me oprimir. Muito pelo contrário, o Evangelho é o jugo que é leve e o fardo que é suave. O Evangelho é paz, o Evangelho é alegria, é gozo. Então, querido, seja livre desse jugo. Seja livre dessas barreiras e viva na expectação de ver Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então assim, muitos vivem, né? Vivem indiferente àquilo que o Cristo nos promete. O Senhor tem promessa de vida eterna. João 2,25, o Evangelho não é o Evangelho, é a Epístola de João. Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, a promessa que ele nos fez é a vida eterna. E tem muita gente vivendo aí fora dessa promessa, por não conhecer e às vezes por não querer conhecer, por não aceitar aquilo que está sendo indicado. Separados da comunidade de Israel, tópico 2, subtópico 2 do tópico 2, né? Ainda no versículo 12
de Efésios 2, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão, Gálatas 3:29. Então, queridos, nós estávamos fora, nós estávamos separados de Israel. As promessas feitas a Israel na lei de Moisés era somente a Israel, mas nós, em Cristo Jesus, também somos feitos agora uma nação que recebe as promessas e faz parte das promessas feitas a Abraão, né? E também temos direito às bênçãos celestiais. Maravilha! Alienados aos pactos da promessa. Subtópico 3 agora, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Nós não conhecíamos isso, irmão. Nós éramos aliados, estávamos fora desse plano. Esse plano era dos judeus. Eles estudam isso desde menino, eles sabem isso decorado. Nós não sabíamos nada. Tudo que foi prometido aos patriarcas, tudo que foi falado por Deus aos patriarcas, para nós não tinha nenhum valor, porque também não conhecíamos. Então esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles o pacto abraâmico, lá de Gênesis 12, o pacto mosaico, de Deuteronômio 28, o pacto davídico, segundo Samuel 7, com Davi. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Nós não sabíamos, nós não conhecíamos, nós não tínhamos ideia do que Deus estava trabalhando e fazendo em prol da humanidade, de nós mesmos. Mas em Cristo Jesus, nós vimos aí a revelação de Deus, a manifestação da graça, mas isso tudo já estava sendo anunciado aos judeus, só que somente eles tinham posse disso. Nós não estávamos sabendo, estávamos alienados acerca de tudo isso. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. De alienados, que nós éramos, alguém que está totalmente fora de órbita, que não está entendendo nada de nada, nós agora fomos feitos herdeiros da maravilhosa promessa por meio de Jesus. Jesus, ele é a porta que se abriu para podermos entrar à salvação e fazer parte das promessas que foram feitas, não só aos judeus, mas também estendidas a nós. Aleluia! Glória a Deus. Então aí, fazendo a síntese desses três subtópicos, do tópico 2, nós vamos entender que a antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. É o que vem aí nesse texto, mas em Cristo Jesus nós já vimos que recebemos aí então a herança dessas promessas e fomos aí feitos agora co-herdeiros em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao tópico 3. Eu espero que você esteja se alimentando com essa lição. Eu espero que esteja servindo para você aí de edificação, de bênção para a tua alma, para a tua vida, Eu espero que Deus possa estar aí te elevando aí. Então, queridos, nós vamos aí falar agora sobre o tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Isso é algo triste. Alguém que não tem esperança e não tem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 12. Eles não tinham
esperança e também não possuíam a Deus. Então, o primeiro subtópico fala sobre desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, né? Quem tem esperança praticamente tem confiança, ele confia. Ele confia que em algum momento algo vai acontecer ao seu favor, que algo vai acontecer e vai reverter um quadro negativo. Então, isso é esperança. Esperança é confiar. Esperança é ter a certeza e convicção. Esperança está ligada aí à fé, né? A fé inabalável. Então, na Escritura, o seu principal uso, né, o uso da palavra esperança, está ligado à confiança nas promessas divinas. Né? Temos aí referência a Salmo 130, versículo 5, e Jeremias 17, 7. Né? Eu vou referir-me aqui a Jeremias 17, 7, que é onde fala do homem, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Né? Então, o homem que confia no Senhor, ele tem essa expectativa, essa esperança, essa confiança, essa certeza de que não será abalado, mesmo em meio ao tempo de seca. Diz o texto de Jeremias 17, as suas folhas estão sempre verdes e na sua estação ele dá os seus frutos, ininterruptamente. Então, queridos, aqueles que confiam no Senhor vivem na esperança de passar por todos os tempos, climas, todas as estações e todas as adversidades sem perecer, porque aquele que nos sustenta, ele é fiel para nos suprir e para nos abençoar. Então nós podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? De uma vida eterna. Né? Essa filosofia helenística que é propícia dos gregos, ela deixava o homem limitado ao túmulo. Né? A vida é aqui, é agora, faça o que tem que fazer. Né? Porque além túmulo pode ser que não tenha nada, não exista nada. Né? Então havia essa filosofia, havia essa forma de pensar. Então os gentios, né, os povos fora dos judeus, eles não tinham a esperança aí de viver algo mais depois daqui. Então eles viviam uma vida devassa, imoral, se entregavam aos prazeres da carne, né, vivendo aqui de uma forma dissoluta, curtindo e aproveitando todos os prazeres que a carne pode ter e esperando então somente que pudessem usufruir do bem, do bom e do melhor desta terra, porque ao chegar no túmulo não teria mais nada a se fazer. E nós sabemos que não é assim, né? Há uma vida eterna e a vida não acaba na morte. A morte é a porta de passagem para a eternidade com Deus, onde a eternidade ela é infinita, não terá fim. Será triste para os que passarem para a eternidade sem Deus. Esses terão o tormento do fogo eterno do Sheol, né? E a companhia de Satanás e os seus demônios, que será terrível. Então, consequentemente, pudesse ser ditosa, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. É assim que os gentios viviam, né? E Paulo está aqui tentando trazer essa luz, e ainda hoje muitos vivem assim, sem essa esperança e sem Deus, sem a convicção, né, dessas promessas, sem a certeza de que há um Deus tremendo e maravilhoso que trabalha para aquele que nele espera, né? Então há muitos que estão desprovidos dessa esperança e desta maneira padecem nos medos, nas incertezas. Muitos são levados aí por doenças, né? Doenças, traumas, situações de depressões e tantas coisas aí, tantas enfermidades sintomáticas que submetem o homem a um grau de tristeza, de dor, de desalento, de angústia. Isso é algo que nós vemos decorrente aí
na humanidade, mas em Cristo Jesus nós podemos nos libertar de tudo isso. Sem Deus no mundo. O subtópico 2 aí do tópico 3 fala sem Deus no mundo. A expressão sem Deus, né, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Muito pelo contrário, né? Os gentios eram povos idólatras, politeístas, significa que eram servos de deuses, né? No plural, eles tinham seus deuses, e até, diga-se de passagem, muitos deuses, né? Na Grécia Antiga, dizem alguns historiadores que haviam mais de 30 mil deuses que eram adorados. Os romanos também, místicos, adoravam a diversos deuses, divindades. Então, nós vemos aí que por falta de Deus, na verdade, não era só que eles serviam aos deuses errados, né? Aos deuses que foram criados pela mente humana e aproveitados por demônios para poder assim levar o homem para um caminho distante de Deus. Então, ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, né, uma vida pagã, ou seja, viviam alienados fora de Deus, eles estavam se revelando a Israel, né? Ou melhor, estavam se contrariando àquilo que Israel vivia, cujo Deus se revelara a eles. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. E hoje ainda há essas pessoas que vivem escravizadas a falsos deuses, que na verdade não são deuses, porque só há um Deus, no singular, um Deus, um Senhor, um Salvador. Os demais é criação da mente humana, com a aproveitação dos demônios aí por detrás dessas imagens e figuras, para poder levar o homem a um submundo espiritual aí, longe de Deus. Aleluia. Então isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos e de verdadeiro Deus, né? Quando Deus em Cristo Jesus se manifestou na terra aos homens, trazendo através da sua vida, né, a manifestação da luz, para que os homens que estavam cegos, tateando no escuro, pudessem aí encontrar então o verdadeiro Deus, através de Cristo Jesus. Mas como descreve João, né, o Evangelho de João capítulo 1, diz que a luz se manifestou aos homens, e essa luz era Jesus, e essa luz ela trouxe a revelação da situação da humanidade. Porém, muitos homens, por estarem envoltos no pecado e amarem a vida de pecado, rejeitaram a luz por medo de que a luz revelasse suas obras, porque suas obras eram má. Infelizmente, muitos hoje não querem um relacionamento com Cristo, muitos não querem ir à igreja, muitos não querem se entregar a Jesus, exatamente por essa questão. A questão de que suas obras são continuamente más. Estão envoltos com adultérios, fornicações, prostituições, e isso é o que leva o homem a fugir da presença de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis 3:8, quando Deus desceu ao jardim, na viração do dia, era um hábito, né? Era um costume ali, Deus ele vinha conversar com o homem, ter com o homem, e um dia Deus chegou e não encontrou o homem. E bradando no meio do jardim, chamando Adão, Adão bradou de trás de uma árvore escondido, e Deus perguntou: o que estás fazendo aí, Adão? E ele disse: Senhor, nós estamos nu. E ele disse: quem te disse que tu estás nu? E o Adão jogou para Eva, né? Foi a mulher que tu me deu, Senhor. E a Eva, questionada por Deus: o que aconteceu, Eva? A Eva disse: olha, foi a serpente me enganou, né? Então, quando o homem se escapa, quando o homem foge de Deus, ele se torna um fugitivo, né? Fugindo toda a vida da palavra de Deus, da comunhão, do evangelho, de uma igreja. Esse homem ele está evidenciando que a sua vida ainda está apegada às velhas práticas. Uma pessoa que não consegue permanecer numa igreja, numa comunhão, né? Num grupo
de irmãos, de cristão, é porque essa pessoa ainda está atrelada às práticas pagãs, mundanas, com pecados, né, obscuros, escondidos, e essa pessoa então ela não consegue ter uma vida com Deus, até o momento em que ela realmente se deparar com essa situação, aceitar que ela é pecadora. E a Bíblia diz que o procedimento é a conversão. A conversão ela vem quando eu me dou conta que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, confesso a Deus os meus pecados, recebo perdão, misericórdia, sou regenerado. A partir daí eu começo a viver uma nova vida. É tudo a partir do arrependimento. Então, queridos, concluindo a lição, nós acabamos aqui, concluímos o assunto, falando aí sobre os gentios que estavam sem Deus, a condição dos gentios sem Deus. Então, no outro tempo, éramos incircuncisos. Paulo fala isso aqui no passado. No outro tempo, éramos incircuncisos. Não somos mais. Nós não somos mais gentios, nós somos igreja. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações e aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Glória a Deus. Lembrando que no outro tempo lá atrás, nós éramos incircuncisos, nós éramos gentios, não tínhamos parte na promessa, não fazíamos ideia do que Deus tinha proposto para nós, mas na magnitude de Deus, na revelação do Senhor Jesus Cristo, nós fomos então alcançados, fomos esclarecidos nossa mente do que Deus tem para nós e aceitamos a Cristo e hoje fazemos parte desse povo que está em Cristo e está esperando logo a redenção desse corpo ainda limitado, desse corpo que é mortal, desse corpo que é corruptível. Estamos esperando o revestimento para que esse corpo venha a ser glorificado, assim como foi o nosso Senhor Jesus, num primeiro momento, e ele sendo o primogênito dos mortos, dos ressuscitados dos mortos, nós assim também seremos. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa lição, eu louvo a Deus por essa palavra, e eu quero fazer uma oração com você, acabando, são 41 minutos, vai para 42 minutos de aula, nós encerramos assim a lição de número 6, e em breve eu estarei postando a lição de número 7, para nós dar continuidade. Em breve estaremos acabando essa lição e já vamos partir para a próxima, e aí eu espero que já possamos voltar às aulas normalmente, fazendo nossos cultos de estudo, onde nós podemos interagir, sendo muito melhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa lição, esta videoaula, que o Senhor venha abençoar, através desses minutos aqui, Senhor, que o Senhor possa usar essa palavra simples, mas objetivamente, para libertar vidas. Que o Senhor venha abrir a visão, venha abrir os olhos espirituais, venha dar restauração, venha trazer a comunhão. Que essa videoaula possa servir de bênção para cada vida que vai estar assistindo, que o Senhor possa abençoar sua alma, o seu coração, o seu lar. Senhor, se revela a nós, fazendo assim com que possamos viver na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, e o Teu nome ser glorificado em nossas vidas. Eu te agradeço e te louvo desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a paz do Senhor Jesus, que a graça, e o amor do Senhor Jesus, que a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo e que o amor de Deus possa vos envolver agora e sempre, e até a próxima videoaula, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.